Olá, tudo bem? Eu quero começar por fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que é pedir para você deixar o seu like, partilhar os vídeos nas redes sociais e deixar o seu comentário. Como vocês já devem ter reparado, eu limito-me a colocar algumas instruções para lembrar as pessoas de fazer isso, mas parece que se a pessoa não pedir, não lembrar as pessoas esquecem-se de fazer e pronto, eu tenho que me sujeitar a como o sistema funciona, como as coisas funcionam, para poder, de alguma forma, ter alguma esperança que em algum momento este canal possa crescer. É certo que ele não tem crescido como deveria, muito, mas muito por responsabilidade minha própria, que não tenho gravado os vídeos com a frequência que deveria, mas também o que eu noto é que mesmo no caso das pessoas que comentam, na maioria dos casos até comentam de uma forma bastante elogiosa dos vídeos, mas isso depois não se reflete no crescimento do canal. E portanto eu venho aqui pedir que, se você de facto gosta dos meus comentários, gosta daquilo que eu faço, que ajude o canal a crescer, dando o seu like, partilhando o vídeo nas redes sociais e deixando os seus comentários. Mas então, agora entrando no tema do vídeo, eu quero me reportar ao primeiro vídeo desta série sobre o Mundial, em que eu fiz a seguinte análise. Supondo que os 12 clubes europeus e os 4 clubes brasileiros que estão no Mundial de Clubes tenham rigorosamente o mesmo nível competitivo, por uma questão meramente estatística, existe uma forte probabilidade de, nas meias finais, ter 4 clubes europeus. Isso provaria, então, que existe uma superioridade? Não. Apenas é uma questão estatística. 12 clubes europeus, 4 brasileiros, para que 4 chegam nas meias finais, 4 europeus, e não chegue nenhum brasileiro, não é nada de extraordinário. Pelo contrário, seria o mais provável de acontecer, sem que isso demonstre rigorosamente nada em termos de competitividade entre os clubes. E porquê que eu estou trazendo isso outra vez? É porque eu acabei de assistir a um painel de comentaristas de futebol do Canal 11, em que um comentarista fez exatamente essa análise enviesada, que foi: nós vamos ver o que é que vai acontecer nas meias finais. Vamos ver se nas meias finais não teremos 4 clubes europeus. Ou seja, fez exatamente aquilo que eu disse que iria acontecer. Que se isso acontecer, a análise que vai ser feita é que isso provaria a superioridade dos clubes europeus. Não, o que fica evidenciado que não é verdade. Isso pode ser um reflexo da superioridade dos clubes europeus? Pode, mas não necessariamente é. Pode perfeitamente ser uma questão meramente estatística. Ora, se a Europa foi para este Mundial com 12 clubes e o Brasil foi só com 4, chegar 4 clubes europeus às meias finais é perfeitamente possível. Agora, se eu pegar naquilo que aconteceu até agora, também posso fazer uma análise completamente ao contrário. Eu posso dizer que existe uma superioridade clara do futebol brasileiro em relação ao futebol europeu. E essa análise é correta? Não, não é correta. Mas se eu pegar naquilo que aconteceu até agora e fazendo uma análise da mesma forma enviesada que aquela que se faz no caso de chegar a 4 clubes europeus, essa minha análise é perfeitamente legítima. Porquê? Porque enquanto o Brasil teve 4 equipas no Mundial de Clubes, a Espanha teve 2 equipas, Portugal teve 2 equipas, portanto a probabilidade de pelo menos uma equipa brasileira ter ficado pelo caminho na fase de grupos é no mínimo do dobro de os espanhóis terem passado só uma e os portugueses terem passado só uma. E foi rigorosamente isso que aconteceu. Os espanhóis com apenas 2 equipas, uma ficou pelo caminho,
e os portugueses com 2 equipas, uma ficou pelo caminho. O Brasil com 4 equipas, todas passaram aos oitavos de final. Então, fazendo a análise de exatamente da mesma forma, eu posso dizer que neste momento está provado que o futebol brasileiro é muito superior ao europeu. E é claro que eu não vou fazer essa análise, porque seria uma análise burra. Da mesma forma que é uma análise burra, com base apenas no facto de, mais adiante, poder acontecer de ter 4 clubes europeus nas meias finais, não prova rigorosamente nada. Aquilo que estamos a ver é que, para desconforto dos europeus, embora o futebol europeu seja mais competitivo, não porque tenha os melhores jogadores, mas porque tem dinheiro para comprar os melhores jogadores. Basta lembrar o que acontecia no passado, em que não havia essa enxurrada dos grandes jogadores da América do Sul vindo para a Europa, onde os jogadores da América do Sul se mantinham a jogar na Europa do Sul, na América do Sul. Exemplo claro disso é o Pelé. Pelé nunca jogou na Europa, nunca teve nenhum interesse em jogar na Europa. Porquê? Porque onde se praticava melhor futebol na altura era no Brasil. Então ele não tinha nenhum interesse de vir jogar na Europa. E assim como outros, antes dele, inclusive o Garrincha, todos os grandes craques do passado do Brasil, não vinham jogar para a Europa, não tinham nenhum interesse a jogar na Europa, porque o futebol que se praticava no Brasil era muito melhor e, em termos de aquilo que se pagava no Brasil, era muito semelhante ao que se pagava aqui na Europa. Então, o que acontecia é que os clubes da América do Sul, de modo geral, quando vinham para a Europa participar em torneios, como o Teresa Herrera, por exemplo, normalmente ganhavam, mas nas finais chegavam praticamente sempre, muitas vezes, frequentemente ganhavam, e muitas vezes ganhavam de goleada. O que é que aconteceu? A partir da lei Bosman, sobretudo, e dos clubes começarem a abrir, a não ter qualquer limite para a importação de jogadores, o que passou a falar mais alto foi a capacidade financeira. Então, o que aconteceu é que, devido à capacidade financeira, os clubes europeus passaram a ter a possibilidade de ir buscar os melhores jogadores de toda a parte do mundo, sobretudo da América do Sul. Basta dizer o que acontece neste Mundial, em que o país mais representado em termos de número de jogadores, mas de longe, é o Brasil. É porque tem 4 equipas brasileiras? Não. Até porque nessas 4 equipas brasileiras tem muitos jogadores que não são brasileiros. O que acontece é que em todas as outras equipas tem pelo menos 1, 2, 3 e até mais jogadores brasileiros a jogar. Ou sul-americanos, se quiserem. Eu acho que neste momento dos grandes clubes europeus não tem um que não tenha pelo menos 1 ou 2 jogadores sul-americanos nas suas equipas. Então, se o futebol europeu é neste momento mais competitivo que o futebol sul-americano, e isso é meramente devido a maior capacidade financeira. Agora, o que incomoda a Europa, o que está a incomodar muito a Europa, é o facto que mesmo com essa massa enorme de melhores jogadores vindo para a Europa, os clubes, sobretudo do Brasileirão, continuam a ter uma competitividade bem interessante. É difícil competir contra os clubes da elite da Europa, como o Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool. É muito difícil competir com elas. Assim como é difícil para os clubes portugueses, assim como é extremamente difícil para os clubes da Liga Inglesa que ficam abaixo do chamado Big Six, assim como é difícil para os clubes espanhóis que ficam abaixo de Real Madrid e Barcelona, que são praticamente, salvo as raras exceções, os eternos campeões da Liga Espanhola, assim como são para todos os clubes da Liga Portuguesa, assim como são para todos os clubes da Liga Francesa, com exceção do PSG,
assim como são para todos os clubes da Liga Alemã, com exceção do Bayern de Munique. Portanto, isto apenas demonstra que existe de facto uma elite que não é demonstrativa da superioridade da Europa em relação ao mundo. É demonstrativa da superioridade desses clubes em relação ao mundo. Mas esses clubes são europeus. Nem podia ser de outra forma. Se é a Europa que tem a capacidade financeira de recrutar os melhores jogadores de todo o mundo, é perfeitamente natural que exista um grupo de clubes que tenha uma qualidade superior a todos os outros. E eu destaco que são todos os outros, porque se tenta criar a imagem de que, pelo facto desses clubes ser superior a todos os clubes europeus são superiores a todos os clubes de fora da Europa. O que não é verdade. Abaixo do primeiro tabuleiro dos maiores clubes europeus, os outros clubes têm dificuldade, aliás, até os clubes de topo, em algumas circunstâncias, como se tem provado neste Mundial, têm dificuldades a jogar com clubes sul-americanos, sobretudo com os clubes brasileiros, da mesma forma que muitas vezes passam por dificuldades por os clubes do chamado segundo, terceiro tabuleiro da Europa. Então o que é que nós temos? Nós temos uma elite em que é muito difícil ganhar aos clubes dessa elite para todos, e mais uma vez eu destaco todos, é difícil para todos ganhar esses clubes, e existe depois uma prateleira mais abaixo em que, digamos, uma segunda prateleira em que todos eventualmente ganham aos da primeira prateleira. Absurdo seria que se isso não acontecesse, o futebol seria uma chatice se isso não acontecesse, até porque clubes da terceira e até da quarta prateleira de repente são capazes de conseguir ganhar um jogo contra os clubes da primeira prateleira. E aí, isso é uma das coisas que torna o futebol bonito. Agora, o que eu não admito, o que eu acho que é uma leitura enviesada devido ao preconceito que existe na Europa, de que tudo na Europa tem que ser melhor do que do resto do mundo, é que isto provaria que o futebol europeu como um todo é melhor que o do resto do mundo. Não é. Apenas essa elite é melhor. Isto é muito parecido com o que está a acontecer neste momento em relação ao futebol sul-americano. O que é que nós estamos a ver em relação ao futebol sul-americano? É que a grande maioria das pessoas sul-americanos, incluindo argentinos, onde existe uma rivalidade muito grande com o Brasil, estão a torcer por clubes brasileiros. E estão a torcer por clubes brasileiros fazendo a seguinte análise: a vitória dos clubes brasileiros, o sucesso dos clubes brasileiros, de alguma forma resgata o futebol sul-americano, demonstrando que o futebol sul-americano é bem melhor do que aquilo que se tenta transmitir. E isso também é falso, porque existe uma decalagem maior até do futebol brasileiro em relação ao futebol argentino do que do futebol brasileiro em relação ao futebol europeu. Algumas pessoas poderão dizer que isso é exagero. Não, não é exagero. Isto está demonstrado. Basta ver quem foram os últimos campeões da Libertadores. Basta ver quem foi as equipas que chegaram à final das Libertadores. Por exemplo, desde 2019, em que teve aquela célebre final do Flamengo contra o River Plate, só na Libertadores, não esta última, mas na anterior, é que teve outro clube argentino que foi o Boca Juniors numa final. Todas as outras finais foram exclusivamente com clubes brasileiros. E aí podia-se dizer: mas foi sempre o Flamengo, ou foi sempre o Flamengo ou o Palmeiras. Não, aí sim demonstra superioridade, porque foi uma coisa que provavelmente não se volta a repetir, que tivemos em 4 anos
4 vencedores da Liga dos Campeões, da Libertadores, todos brasileiros e todos diferentes. Teve o Flamengo, teve o Palmeiras, teve o Fluminense e teve o Botafogo. Daí que o Brasil ser o clube mais representado no Mundial de Clubes. É o país mais representado por méritos próprios, porque foi capaz de vencer as últimas Libertadores com clubes diferentes. Isso é algo muito parecido com o que acontece no Brasileirão e que não acontece nas outras ligas. Nem mesmo na Liga Inglesa, onde a maior mudança do campeão não acontece como na Alemanha, em que o Bayern de Munique é praticamente o eterno campeão. Na Liga Francesa ainda muito pior. Há uns anos atrás era o Lyon, que já ia com 11 campeonatos consecutivos, agora virou para o PSG e o PSG se calhar vai chegar a 20 ou 30 campeonatos consecutivos sempre a ganhar, se nada disto mudar, e não há nenhum sinais que vá mudar. Portanto, o que acontece com a elite europeia é basicamente a mesma coisa. E é isto que que me incomoda quando eu vejo analistas a fazer análise de futebol e que eu fico assim, meu Deus, como é que há empresas que aceitam pagar essas pessoas para comentar, quando o que elas vêm fazer não é comentar, mas sim se comportar como adeptos. O comentário delas não é um comentário de analista, não são comentários sérios, mas são comentários de torcedores. Eles comentam como torcedores. Ora, se é para comentar como torcedores, mais vale mudar o painel frequentemente, convidando os torcedores dos clubes de futebol para comentar, porque eles fariam rigorosamente o mesmo tipo de análise. Era a mesma coisa. Eventualmente, se fizessem isso, até podia aparecer lá um ou outro capaz de fazer uma análise isenta, o que claramente não acontece com esses jornalistas que vão fazer essas análises, porque eles não vão ali para fazer uma análise séria. Eles apenas vão para lá carregados de todo o seu preconceito, de toda a sua prepotência, apenas para fazer apenas uma coisa. É esta visão de mundo que eu tenho. O que eu tenho que fazer é fazer encaixar os factos na minha imagem do mundo. A imagem do mundo que eu tenho é essa. Eu vou pegar naquilo que me interessa para defender a minha tese e vou rechaçar tudo que contraria a minha tese. É basicamente isso que essa gente faz. E isso não é sério. Não é assim que se deve fazer análise jornalística, seja ela no mundo do futebol, seja ela no mundo da política, seja ela no mundo da economia. E é frequentemente isso que se vê. Eu acho que seria importante que os meios de comunicação, se querem resgatar outra vez o prestígio que estão a perder e a força das redes sociais, que está praticamente a liquidar a televisão. Cada vez menos pessoas se interessam por ouvir televisão. E muito disto, no meu entender, é resultado do seguinte: as pessoas vão assistir televisão e as pessoas que estão lá a comentar não são substancialmente diferentes daquelas que comentam nas redes sociais. Porque não existe seriedade, não existe a capacidade desses analistas de colocar de parte o seu viés. É claro que há situações em que isto se torna extremamente difícil, mas pelo menos deveria haver um esforço pessoal para fazer isso. Pelo menos deveria haver um esforço, quanto mais não seja, para quando o outro fosse refutar a tese apresentando a análise de outra forma, que a pessoa aceite. Mas não, a pessoa não aceita. Porquê? Porque o que eles querem, basicamente, eles vão basicamente à procura da mesma coisa que as pessoas vão à procura nas redes sociais, que é do viés de confirmação. É só isso que interessa. Eu só quero saber de teses e de números, e estatísticas, seja lá aquilo que for, que comprove a minha tese. Eu já tenho uma ideia, eu já tenho uma conclusão, só me interessa aquilo que demonstre, de forma certa ou errada, que a minha tese é correta. Bom, vou só acabar dizendo quais são as minhas perspectivas
para os próximos jogos, sobretudo os jogos agora a partir das oitavas de final. Estou com muita esperança que o Flamengo passe o Bayern de Munique. Eu não vejo o Bayern superior ao Flamengo. Pode ser superior em orçamento, pode ser superior... Eu nem vou dizer em jogadores. Tenho paciência, essa é a minha análise. Pode dizer que eu também estou a fazer uma análise enviesada. Mas posso-vos garantir, estou a falar exatamente como eu faço sempre. Com as minhas convicções, de facto, é aquilo que eu vejo. O que eu vejo é que os jogadores do Flamengo, do modo geral, são extremamente subvalorizados em termos de valor de mercado, ao contrário dos europeus. Eu, como torcedor do Flamengo, não trocaria o elenco do Flamengo pelo elenco do Bayern de Munique. Há jogadores do Bayern de Munique que eu adoraria ver jogar no Flamengo? Claro que há. O absurdo seria não haver. Um clube com um orçamento como o Bayern não ter jogadores, não ter alguns jogadores melhores do que o do Flamengo. Agora, não os tem a todos. Não os tem a todos melhores que o do Flamengo. E se o Flamengo jogar o seu futebol da maneira como, por exemplo, jogou contra o Chelsea, é claro que não são jogos repetíveis. O Bayern de Munique é superior ao Chelsea. Agora, não é tão superior ao ponto do Flamengo não ter chances contra o Bayern de Munique. Eu vejo essa eliminatória muito igual, muito 50-50. Podem achar que é um exagero, está no vosso direito achar, e se acham assim, comentem, se não acham, se concordam, também deixem os vossos comentários, porque, como já disse no início, isso, de facto, é muito importante para ajudar o canal, e se você gosta do canal, é também do seu interesse que o canal cresça. E, portanto, é aquilo que eu vejo. Em relação aos outros clubes, claro que em relação ao Palmeiras, Botafogo, também acho que é 50-50, apesar de preferir o futebol do Botafogo, como já deixei claro noutro vídeo, do que do Palmeiras. Porque, embora o Palmeiras, se for fazer uma análise do plantel, do elenco do Palmeiras, pode ter um elenco superior, eu sinceramente também não acho que seja um elenco substancialmente superior ao do Botafogo. Agora, acho que mesmo praticando até agora um futebol mais defensivo, que o Botafogo pratica um futebol que me atrai mais do que o do Palmeiras. E acredito que, sendo um jogo entre dois clubes brasileiros, que o Botafogo vai jogar contra o Palmeiras da mesma forma que costuma jogar quando é o Brasileirão. E aí eu acredito que possa ser um bom jogo de futebol. Espero mesmo que seja até para a propaganda do Brasileirão, e que não sei qual das duas vai passar. Não dou favoritismo a nenhuma. Acho que está muito 50-50, embora eu, pelo futebol que pratica, preferia que fosse o Botafogo. Em relação ao Fluminense, o Fluminense, mais uma vez, eu tenho que trazer a questão da veterania dos jogadores. O Fluminense, como eu já disse no vídeo anterior, fez uma aposta por resgatar para o futebol brasileiro jogadores veteranos. Isto tem provado de alguma forma que resulta, porque o clube é talvez dos 4 brasileiros o que tem um orçamento mais baixo de todos, e consegue ser relativamente competitivo. É claro que eu, pelo futebol praticado, eu preferia que estivesse no Mundial, em vez do Fluminense, tivesse, por exemplo, o Cruzeiro de Belo Horizonte. E não porque eu seja torcedor do Cruzeiro, ou seja contra o Fluminense. Pelo contrário, até como carioca que sou, eu preferia, eu gosto nesse sentido, eu prefiro ver um clube carioca do que um clube de outro estado, porque é natural eu torcer pelos clubes cariocas. Agora, olhando pelo futebol, o clube que, quanto a mim, está a praticar melhor futebol no Brasil
a seguir ao Flamengo, como eu já disse até no outro vídeo também, é o Cruzeiro. Nesse sentido, se pudesse escolher para estar no Mundial, escolheria o Cruzeiro no lugar do Fluminense. Mas por isso, porque eu acho que o Fluminense apostou na veterania, a coisa está a dar certo, o Fluminense conseguiu ganhar uma Libertadores, ano passado esteve quase a descer de divisão, mas esse ano está-se a recuperar outra vez, só que eu acho que levou a coisa demasiado ao extremo. Era preciso mesclar mais a equipa com jogadores mais novos, e em Xerém se formam excelentes jogadores na base do Fluminense. Mas, eu já tinha dito várias vezes, se os clubes brasileiros apostarem fortemente no sistema de scouting dentro do mercado brasileiro e do mercado sul-americano, não precisa sair daí para ver que há excelentes jogadores a preços muito baratos que se podem buscar para reforçar o clube, e não é preciso levar muito orçamento, se calhar nem é preciso levar nada para melhorar a capacidade do Fluminense. Agora, deixando de lado um pouco o futebol brasileiro, e para concluir, eu quero falar um bocado de Flóculo Porto. Também sou torcedor de Porto, aqui em Portugal, e estou muito contrariado com o que está acontecendo no Porto. Mas acho que o Vilas Boas está a fazer, em termos de gestão financeira, aquilo que tem que ser feito. O Porto vai ter mesmo que fazer essa travessia do deserto, e eu vou aqui, como adepto, torcedor de Flóculo Porto, deixar uma sugestão ao Porto, que faça exatamente isso que eu apontei que o Fluminense e outros clubes brasileiros podem fazer, que é criar uma equipa de scouting, mandar para a América do Sul, porque tem lá muita gente boa ainda, há preços bastante acessíveis para os cofres de um clube como o Porto, e fazer basicamente algo muito parecido com o que o Porto já fez no passado, que é ir buscar no mercado brasileiro jogadores que as pessoas no Brasil nem sequer conheciam e que vinham para Portugal e faziam enorme sucesso. No Brasil, ninguém até hoje faz a mínima ideia de quem foi, por exemplo, o Derlei. E o Derlei foi um jogador fundamental para o título do Flóculo Porto em 2004, e num período em que o Porto dominava o futebol português. Ninguém conhecia o Derlei, mas esse é apenas o exemplo. Existe, por exemplo, o Isaías, que veio para Portugal para jogar no Rio Ave, depois foi para o Benfica e se transformou em ídolo do Benfica durante anos. Ninguém no Brasil nunca ouviu falar em Isaías. Isaías nunca jogou o Brasileirão, assim como o Derlei nunca jogou o Brasileirão. O Hulk, por exemplo, que o Porto foi buscar ao Japão, que tinha vindo para Portugal para jogar no Vila Novense com 14 anos, depois foi para o Japão e o Porto foi lá buscar. As pessoas só passaram a conhecer o Hulk depois que ele passou pelo Porto, e agora que está a jogar finalmente no Brasileirão, no Atlético Mineiro, e é ídolo atualmente do Atlético Mineiro, assim como se tornou ídolo do Fluminense, o Deco, que também quando veio jogar para Portugal ninguém os conhecia. Ou seja, a história mostra que há N exemplos. Olha, posso dizer um exemplo mais recente, o Rafinha, por exemplo. O Rafinha veio para Portugal, esteve a jogar no Braga, ninguém o conhecia, e agora é um jogador que poderá ganhar, ou estar pelo menos entre os favoritos para ganhar a Bola de Ouro. E quem era o Rafinha no Brasileirão? Vocês entendem onde eu quero chegar? E, por exemplo, eu poderia sugerir ao Porto que fizesse uma coisa. Por que não ir ao Brasil, se reunir, por exemplo, com o Flamengo e com outros clubes brasileiros, o Palmeiras e outros, que formam jogadores constantemente, para tentar criar algum tipo de protocolo, por exemplo, para aproveitar desses jogadores de formação, alguns jogadores que venham da formação e que o clube não vejam que seja a hora de lançá-los nas equipas principais. O Flamengo tem vários casos desses, de jogadores talentosos,
jogadores com capacidade para se tornar grandes jogadores. Olha, este defesa central que foi agora chamado para a seleção, eu não me lembro agora qual é o nome dele, mas que passou pelas bases do Flamengo, veio para a Europa e nunca foi aproveitado pelo Flamengo, e neste momento estava a jogar, foi convocado pelo Ancelotti para jogar na seleção, teve uma atuação espetacular e foi um jogador que eu até desconhecia que ele tinha sido formado nas bases do Flamengo. Portanto, existe na base desses clubes jogadores que muitas vezes não são aproveitados para a equipa principal e que podem ser excelentes trunfos para uma equipa sem necessidade de aumentar o seu orçamento. Pelo contrário, até pode fazer isso baixando os custos com o plantel, formar excelentes equipas. O que é preciso é que esse trabalho seja bem feito. Bom, fico-me então por aqui. Espero que você tenha feito aquilo que eu pedi. Se não fez, faça agora. Deixe o seu like, partilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixe o seu comentário se você concorda, se discorda com aquilo que concorda, com aquilo que discorda. E fiquem bem, vemos num próximo vídeo.